Agora sim nós vamos voltar às vistas para os preços, para as commodities, as principais commodities negociadas lá em Chicago e Nova York, e também o acompanhamento que a Carla Mendes está fazendo hoje em substituição ao Maurício Bellinello, que não vai poder participar. Então a Carla está conosco, podemos chamar a Carla? Carla Mendes, boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Nós estamos de plantão, né, Carlinha? É um dia especial aí, dia de feriado. Você pegou a foto da Carlinha criança, dia da criança? Você pegou aí, Davi? Vamos mostrar a Carlinha. Bebezinho. Ai, essa coisa Tá. enorme, né? Tá. Todo mundo vai ver a Carlinha jovenzinha. Ok, Carla, temos a manchete do Notícias Agrícolas, Davi? Tá, daqui a pouco a Carla vai. Nós vamos mostrar a manchete que está no Notícias Agrícolas, dizendo que o USDA reduz produção de soja e milho nos Estados Unidos, mas mantém estoques de soja. Da soja. No fundo é assim, né, Carla? A soja está subindo 22 centes, mas os demais produtos não se mexeram. O relatório só foi impactante na soja. Parece que sim, João. E no trigo, na verdade, mas o trigo ele tem muita influência da guerra agora, né? Então, embora a gente tenha uma influência forte também do USDA, né? A gente vai ter um impacto maior, sim, sem dúvida, na soja, até porque eram as mudanças na soja eram as mais esperadas mesmo, né? Então a gente percebe que a soja reagiu imediatamente, até porque a gente já tinha um corte feito no relatório de setembro, se repetiu em outubro, né? Então a gente tem uma safra de agora menos de 119 milhões de toneladas, e isso é bastante preocupante, porque apesar dos estoques estarem mantidos, eles são estoques baixos, né, João? São estoques de pouco mais de 5 milhões de toneladas, a gente está falando de estoques que são os menores aí nas últimas safras, diante de uma demanda que está mantida. Então, isso é bastante preocupante. O USDA trouxe 1 milhão de toneladas a mais na sua projeção de importação de soja pela China, por exemplo. Então, sim, foi mais impactante para a soja do que para milho hoje, o relatório do USDA. Tá, já que agora a gente vai analisar as próximas commodities, está aí a manchete do Notícias Agrícolas. O que a Carla acaba de dizer é isso. O relatório hoje, e é fundamental, porque a partir de agora nós vamos trabalhar com o que tem. Então, reduziu a produção e produtividade da soja e milho nos Estados Unidos por causa da seca, manteve os estoques da soja, já os estoques finais do milho foram corrigidos para baixo. A produtividade caiu tanto para soja para milho, mas somente a gente está vendo agora os preços da soja subindo. Davi, pode colocar no lugar da manchete, pode colocar os preços em tempo real para a Carla analisar. Então, confirmando o que ela disse de soja e milho, agora veja, né, o trigo também queda. O que eu quero falar com a Carla agora é algodão, que está lá embaixo, perdendo 4,31%, e o café perdendo 4%. Isso, tanto o algodão é relatório do USDA ou é medo da recessão, Carla? As duas coisas, João. O relatório foi baixista também para o algodão. A gente está falando de algumas informações que são interessantes da gente observar, porque os números eles trazem, né, uma condição ali de menor exportação norte-americana, apesar de uma produção que também vem um pouquinho menor, mas coisa bem pouca. A produção passou de 13,83 para 13,81 milhões de fardos, então uma baixa bem tímida na produção americana. Na produtividade também houve uma revisão para baixo, mas a produção mundial também caiu. Então, o relatório poderia ser um pouco mais forte, mas a gente tem estoques maiores na Índia, no Paquistão, na China e também aqui no Brasil. Na verdade, os estoques brasileiros foram mantidos em 13 milhões de fardos. Então, a gente tem uma condição de mais estoques globais de algodão, justamente por conta desses temores com a recessão, dessa preocupação com a demanda. Parte das baixas que a gente sente no algodão hoje também, João, elas vêm com essa perda que se observa no petróleo. Então, a gente está falando de uma perda de mais de 2% no petróleo, e tem uma relação, principalmente o petróleo WTI com o mercado de algodão, tem uma relação muito próxima, os dois.
e isso vai trazer esse impacto também para os preços hoje. Então, todos os principais contratos do algodão recuam forte, os 2 primeiros, né, e o dezembro, que é o mais negociado, mais de 4%, bem como no março, o maio e o julho cedem um pouco menos, mas ainda de forma muito agressiva. Então, parte sim vem desse relatório do USDA baixista para o mercado, mas também em função da baixa no petróleo, da alta no dólar index, né? A gente tem uma alta do dólar index hoje também, e esses temores todos da recessão. A China continua multiplicando as suas províncias lá em lockdown, né, João? A gente está falando de uma semana de feriado, e isso trouxe um aumento do número de casos de Covid-19 muito para cima. Só no domingo foram 2.000 casos a mais de Covid-19 na China. E a China é um player importantíssimo quando a gente pensa em consumo de algodão, né? Então, a gente está falando de, mais uma vez, paralisação de indústrias, paralisação de centros de comércio, paralisação de shopping center. Então, isso tudo traz uma preocupação, fora o crescimento desacelerado da economia chinesa e da economia global. E quando a gente pensa em commodities agrícolas, a gente tende a pensar muito em comida, mas a gente precisa lembrar que a gente também produz fibras e energias. E a demanda por algodão, nesse momento, ela não tem a mesma força que tem a demanda por comida, né, naturalmente. Então, parte desse recuo muito forte do algodão hoje está atrelado a isso também. O importante é o produtor levar em consideração essas informações da demanda, porque não adianta só a gente ficar olhando a oferta, como já fizemos agora. Importante a demanda. Veja aí, a Reuters está dizendo que o petróleo está caindo por causa de medo de que o Fed venha aumentar os juros por causa da inflação, levando como consequência o medo pela recessão. Diz o lead da informação da Reuters de que os contratos futuros de petróleo caem pelo terceiro dia nesta quarta-feira, com perspectiva mais fraca da demanda do petróleo e aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Isso é a leitura desse momento. E tem a outra informação da Reuters dizendo que lá na Europa as ações europeias caem com temores sobre inflação, resultados sobre as empresas e um pezinho, né, na porta da recessão. Agora, também isso tem a ver com o café? Os preços do café que caem fortemente também tem a ver com isso, Carla? Sim, João. Inclusive, eu acabei de conversar com o senhor Eduardo Carvalhais, que é um dos mais experientes analistas da cafeicultura brasileira. Ele diz o seguinte, justamente puxando esse gancho, ele falou, Carla, além de tudo, o dinheiro para os consumidores comprarem esse café, ou para entregar para o consumidor final, ou para o torrador final, ficou mais caro. Eles agora estão lidando com juros altos. Então, fica caro, né? O dinheiro está custando caro também para se comprar esse café. Então, parte dessas baixas que se registram hoje para os futuros do Arábica negociados lá na Bolsa de Nova York, vem sim em função dessa especulação, dessa aversão ao risco, desse desmonte de posições em ativos mais frágeis, como são as commodities agrícolas. Então, parte disso vem com essa situação. Há um questionamento em torno da demanda pelo café, não só com esse cenário macroeconômico, mas com o cenário geopolítico, quando a gente pensa na Rússia enquanto consumidor de café, importante player, né? A manutenção da guerra vai fazer com que haja toda essa manutenção, intensifica os temores de recessão, então tudo isso está na conta. E aí a gente vai olhar para tudo isso, João, e vai olhar também para os dados de exportação que foram divulgados ontem pelo Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. A gente está falando de um aumento das nossas exportações em setembro, alcançamos um recorde em geração de receita, né, em geração de divisas, e tivemos, de fato, um aumento em relação a agosto das nossas exportações. Mas o que me explicava o seu Duda, né? Ele dizia o seguinte, Carlinha, é normal, porque a gente está no começo da safra e as nossas exportações tendem, de fato, a aumentar nesse momento. Claro que é um bom número, porque nós tivemos problemas na safra, mas, fundamentalmente falando, o mercado de café ainda tem uma força importante, porque nós temos uma oferta ajustada e os fornecedores de café não têm estoques para entregar. Então, esse é um momento. Ele falou, quanto tempo isso vai durar? É difícil dizer, porque hoje, essas inúmeras variáveis que estão às margens dos fundamentos, a economia, a recessão, o temor sobre a demanda, a crise energética na Europa, tudo isso está muito atrelado e promove
uma espécie de financiarização das commodities, né, João? Não dá para olhar só no médio e longo prazo, só focando nos fundamentos. Há situações ali nas margens do mercado que influenciam esses movimentos. Então, apesar desses fundamentos positivos, principalmente com a oferta muito ajustada, a gente teve uma chuva de granizo aqui, né, João, em Minas, que alcançou 13 mil hectares de arábica, e vão inevitavelmente produzir menos em 23, e a recuperação está sendo esperada, a retomada da produção onde esse granizo pegou, está sendo esperada só para 24. Então, quer dizer, a gente tem uma oferta ajustada, fundamentos de oferta muito claros, mas essa pressão que vem do financeiro, e hoje, feriado no Brasil, os nossos players estão fora do mercado, dão espaço para esse entendimento mais limitado, vamos colocar assim, do mercado, sem os players brasileiros estarem efetivamente participando desse mercado e trazendo essa análise, como trouxe o seu Duda e como a gente está comentando aqui. Então, ele falou, pode ser que amanhã, depois, caia mais um pouco, mas a gente vai ver os preços do café subindo para atenderem a esse momento dos fundamentos de uma oferta mais contínua. Ou seja, em resumo, muita atenção às informações, porque os preços estão com muita volatilidade, oscilando, e nós vamos continuar atentos, tanto aqui no Tempo e Dinheiro, como no Notícias Agrícolas, através da equipe do Notícias Agrícolas, do Daniel Olive e do trabalho da Carla Mendes.